Num sistema que foi criado para aplicar regras, sempre fica aquela pergunta, né? Quem é que fiscaliza o fiscal? Quem garante que o sistema está andando na linha? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar fundo nas normas da corregedoria para entender como a justiça vigia a si mesma. Bom, e esse aqui é o nosso mapa da mina. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de corregedoria. Depois, quais são as ferramentas que ela usa para fiscalizar, o que acontece quando alguma coisa sai do trilho, os caminhos disciplinares que podem ser seguidos e, claro, no final, aquela parte que todo mundo adora ou odeia, decorar, os prazos. Então, para começar, o que exatamente faz a corregedoria? A melhor forma de pensar nela é como se fosse o controle de qualidade do judiciário, sabe? É aquele órgão que está ali, de olho, para garantir que tudo funcione direitinho, com integridade e eficiência. E o trabalho central deles é o que se chama de função correcional. E aqui tem um ponto fundamental. Isso não é uma coisa que acontece só de vez em quando dá um problema. Não. É uma atividade permanente, constante. A vigilância é contínua para garantir que o sistema não saia dos eixos. E essa função toda se apoia em 3 pilares bem simples de entender. O primeiro é orientar, ou seja, criar as regras do jogo, definir as melhores práticas. O segundo é fiscalizar, que nada mais é do que checar se o pessoal está seguindo as regras. E por fim o terceiro, punir. Se alguém pisa na bola, é preciso aplicar uma sanção, mas claro, sempre garantindo o direito de defesa. Certo, mas como essa fiscalização acontece na prática? Porque não é só uma ideia no papel. A corregedoria tem um verdadeiro kit de ferramentas para colocar a mão na massa. Então, bora conhecer essas ferramentas, que são os tipos de inspeção. E aqui, atenção total, porque saber a diferença entre elas é um dos pontos que mais caem em provas e concursos. Mas fica tranquilo, com os exemplos que a gente vai ver, vai ficar fácil de guardar. Essa tabela aqui é uma mão na roda. Vamos pensar em analogias. A correição ordinária é tipo um check-up anual de saúde. Sabe, acontece todo ano, de preferência em dezembro, e o médico avisa com 15 dias de antecedência. Já a correição extraordinária, essa é a prova surpresa. Pode rolar a qualquer momento, sem aviso prévio, para pegar todo mundo de calça curta. E por último, a visita correcional. Pensa nela como uma consulta de retorno, só para checar um problema específico que já foi identificado antes. Simples, né? Agendada, surpresa e retorno. Ok, a gente já entendeu como a fiscalização funciona, mas e se uma dessas inspeções, ou até uma denúncia, encontra um problema? Uma irregularidade? Qual é o próximo passo? Para ficar bem concreto, vamos imaginar um cenário prático, que é exatamente como esse assunto é cobrado por aí. Pensa só, uma denúncia sobre a conduta de um servidor chega na mesa do juiz corregedor. O que ele faz? Bom, se a denúncia for meio vaga, se não estiver muito claro o que de fato aconteceu ou quem é o responsável, o primeiro passo é abrir uma apuração preliminar. A melhor analogia aqui é pensar na fase de investigação de um detetive. O objetivo ainda não é punir, é só levantar os fatos, coletar provas, ouvir pessoas, enfim, entender o que está acontecendo. E dessa investigação inicial podem sair 3 caminhos. Se no final das contas não era nada, o caso é arquivado. Fim de papo. Mas, se houver indícios de que algo errado aconteceu, aí a coisa evolui para um procedimento mais sério. E o ponto mais importante de todos para se lembrar é este. Nesta fase de apuração, ninguém pode ser punido. É só investigação. Beleza, a investigação acabou e confirmou que tem um problema. A partir daqui, o caminho se divide em 2. É uma verdadeira encruzilhada. E a escolha do caminho vai depender da gravidade da falta. Entender essa diferença entre sindicância e processo administrativo é talvez a parte mais crucial de todo esse assunto. E olha, isso não é exagero, não. A própria fonte de estudo sobre o tema deixa bem claro. Saber quando abrir cada um desses procedimentos é o que o examinador mais quer saber. É um conhecimento-chave. Tá, então qual é a diferença na prática? É bem mais simples do que parece. A dica é olhar para a punição. A sindicância é para faltas leves ou médias, que podem gerar, no máximo, uma repreensão ou uma suspensão. Agora, o processo administrativo, ou PAD, é para pancada, para as faltas gravíssimas. As consequências aqui são demissão ou até cassação de aposentadoria. A regra de ouro é, se a punição pode ser a demissão, é obrigatório abrir um processo administrativo. Não tem escolha. E para a gente fechar, vamos para aquela parte que às vezes dá um nó na cabeça, os prazos. São alguns números que parecem meio aleatórios, mas a gente vai organizar de um jeito que fica fácil de memorizar. E vale a pena, viu? Porque são esses detalhes que fazem toda a diferença.
Primeiro número para a nossa lista, 60. 60 dias. Esse é o prazo para enviar o relatório final da correição ordinária. Lembra dela? Aquela inspeção anual, agendada, um check-up? Como é uma coisa de rotina, o prazo é mais longo, 60 dias. Próximo número, 15. 15 dias. Esse prazo, bem mais curto, vale tanto para a correção extraordinária, a inspeção surpresa, quanto para a visita correcional, a de acompanhamento. Faz todo o sentido, não é? Se a situação é excepcional ou urgente, o relatório tem que sair rápido. 15 dias. Agora, um prazo mais administrativo. 45. 45 dias. Imagina que alguém fez uma reclamação e entregou uma pilha de documentos em papel. Depois que o tribunal digitaliza tudo, a pessoa tem 45 dias para ir lá buscar os papéis de volta. E o nosso último número-chave, 30. 30 dias. Esse é o prazo que um juiz novo, assim que assuma a corregedoria de uma vara, por exemplo, tem para fazer uma primeira visita correcional. É como se fosse uma visita de apresentação para conhecer o terreno onde vai trabalhar. Então, vamos amarrar tudo. A missão da corregedoria tem 3 verbos: orientar, fiscalizar e punir. As ferramentas são a ordinária, que é o check-up anual, a extraordinária, a inspeção surpresa e a visita, o acompanhamento. O caminho disciplinar começa com a apuração, que é a investigação, e depois pode virar uma sindicância para faltas médias ou um processo administrativo para as graves. E os prazos para guardar, 60, 45, 30 e 15 dias. Com isso em mente, o sistema todo fica bem mais claro. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, não é? Para uma instituição que vive de aplicar regras. Talvez o teste definitivo da sua integridade não seja como ela julga os outros, mas sim como ela é capaz de julgar a si mesma.